Olá, tudo bem? O FIB Cidadania desta semana traz em nossos estúdios a bióloga Fátima Schrader, representante da ONG Naturivite, que vai contar um pouco do que é a atuação da ONG, dos crimes ambientais e o que a gente pode fazer quando encontrar um crime, quando encontrar um animal abandonado e, principalmente, se você quiser participar da ONG, como fazer parte para juntar com esse time. Isso você confere comigo no próximo bloco. Estamos de volta com o FIB Cidadania. Ao meu lado, a bióloga Fátima Schrader, que é presidente da ONG Naturivite e vai nos contar um pouco mais da atuação da ONG e dos problemas ambientais. Fátima, obrigado por aceitar nosso convite. E o que é a ONG Naturivite? A ONG Naturivite é uma ONG de proteção animal e ambiental. Foi fundada em outubro de 2002. E ela tem uma particularidade, diferente das demais ONGs que a gente conhece. A Naturivite não tem abrigo e não recolhe animais abandonados. Nós atuamos de uma forma diferente, conscientizando a população, abrindo processos judiciais e criminais em relação aos donos de animais que cometem maus tratos. Então essa é a particularidade da ONG, nós não temos abrigo e não saímos por aí recolhendo animais. Vocês fazem também um trabalho preventivo. De conscientização. Damos palestras em escolas. Hoje em dia uma ferramenta muito importante que ajuda, tem nos ajudado, é a internet, para estar fazendo todo um trabalho de conscientização em relação a maus tratos, denúncias, enfim, sobre toda essa parte de animais. A internet tem sido uma boa aliada nesse contexto. Até porque a questão da consciência ecológica ambiental não é algo muito antigo. Essa questão de você se preocupar com os animais, como a gente tem encontrado hoje, é algo que tem quantos anos? 10, 20 anos aqui na sociedade brasileira? A gente tem notado que esse exercício da cidadania, você sempre comenta isso, né? As pessoas devem exercer o seu direito de cidadãos. A gente tem observado que falta um pouco ainda para as pessoas serem cidadãs, exercerem o seu direito de cidadania. A gente observa muito isso em relação às denúncias. As pessoas muitas vezes nos ligam, passam um problema, mas quando você chega junto e pede a colaboração, a parceria da pessoa, do denunciante, eles se esquivam, eles dizem que não querem se envolver, falam que não podem se envolver. Então a gente sente muito em relação a isso, pelo fato das pessoas não terem um envolvimento mais próximo, né? Num português assim, de rua, não querer dar a cara. Cara tapa, exatamente. É tudo, eu vou ligar para a ONG porque a ONG, tipo assim, tem obrigação de resolver o problema, né? Mas a pessoa, como cidadão, ela tem o direito e o dever de presenciando um ato de maus tratos ou algo errado, ela própria pode e deve se dirigir a uma delegacia de polícia e registrar no boletim de ocorrência. Só que o que a gente vê não é bem isso, as pessoas não querem envolvimento. Então sobra tudo para a ONG ou fica o caso abandonado, a pessoa não acaba... E a gente não tem bola de cristal, a gente precisa de uma parceria para poder estar atuando e tentando resolver este caso. Quando a gente fala em meio ambiente, a primeira coisa que vem na cabeça é verde, né? É mata. Não é só isso. Animais, os próprios seres humanos estão inseridos. É um grande contexto, é uma grande casa, né, onde animais, mata e seres humanos estão inseridos. Essa questão de mato e seres assim, animais, né, quer doméstico ou selvagem, ou os próprios animais humanos, né, tem chamado bastante atenção, principalmente na questão de onças aqui em Bauru.
O porquê que tem aparecido tantas onças aqui em Bauru, coisa que a gente não via antigamente? Hoje em dia está acontecendo uma coisa que está levando ao aparecimento desses animais nas cidades, que é o desmatamento. O homem ele está invadindo o habitat desses animais, dessas onças, desses grandes felinos, e isso faz com que eles, para fugir desta ação antrópica, né, que o homem está invadindo o seu ambiente, eles acabam fugindo e caindo nas cidades, numa Nações Unidas, por exemplo, como uma das onças foi encontrada nas Nações Unidas. Então, infelizmente, por uma ação do homem, esses animais estão sendo ameaçados e estão muitas vezes perdendo as suas vidas. E até porque é até uma temeridade. Já pensou, a onça chegou até um parque como Vitória Régia. Já pensou se tivesse chegado numa Batista de Carvalho, que não é distante, isso, porque ela percorreu quantos quilômetros do habitat natural dela até chegar no Vitória Régia? Exatamente, é uma coisa muito preocupante. E esses dias, ontem, se não me engano, na estrada de Pederneiras, uma outra onça foi atropelada, não sei se chegou ao seu conhecimento, sim. E ela ficou com lesão medular de coluna e precisou ser eutanasiada. Então é mais um animal realmente que perdeu a sua vida por culpa da gente. Por culpa da gente mesmo, exatamente. Por culpa do homem. Maus tratos. O que a gente mais encontra? É apenas problema com cachorro? Problema com gato? Qual que é, assim, a maior procura das pessoas em relação à ONG? Olha, tem maus tratos do quê? Boi, cavalo? Como que é essa procura? A maioria é cachorro e gato abandonado em casa, em residência, onde o dono se muda e acaba largando o animal lá. Nós estamos vendo as imagens agora de fatos, de assim, crimes, né? Isso. Um que eu posso citar foi um caso em 2006, está um pouco distante, mas é um caso que marcou bastante. Nós demos o nome carinhoso de Lilica nesta cachorrinha. Ela foi encontrada numa situação assim, deplorável. A pessoa largou ela no quintal e se mudou da casa. Ela estava caquética, cheia de ectoparasitas, ela estava literalmente morrendo. O que é ectoparasita? Ectoparasitas são pulgas e carrapatos. Ela estava caquética, significa que ela estava subnutrida ao extremo, pele e osso, tá? E essa cachorra, nós conseguimos descobrir quem era o dono, ela foi resgatada, a pessoa respondeu juridicamente, criminalmente, e houve condenação, tá? E essa cachorra, eu mesma acabei adotando e viveu conosco por mais uns bons anos. Ela se recuperou de uma forma fantástica, mas levou mais ou menos um mês para que o veterinário, ela ficou 3 meses internada em clínica para se recuperar. Levou mais ou menos um mês para a veterinária conseguir manuseá-la de uma forma melhor, de tão arisca, de tão assustada que ela estava por conta dos maus tratos. Então esse foi um caso que marcou bastante e tivemos êxito com a condenação do ex-dono da cachorra. Isso é um fato que não é divulgado, porque a pessoa fala, eu vou abandonar o cachorro, eu mudo dessa casa, ou então a minha mulher está grávida e não pode ter um cachorro porque não vai aceitar. Abandona. E a legislação é clara, né? O abandono de animal é crime. Um dos itens mais cruéis de todo um rol de maus tratos animais é o abandono. Talvez a forma mais cruel. Porque o animal, ele cresceu com você, ele fez parte da sua família. Ele não conhece outro meio. Outro ambiente. E de uma hora para outra, a pessoa simplesmente desova, descarta. Né? De uma forma cruel, muitas vezes. Fátima, há poucos meses atrás, nós tivemos aquele caso do canil de Tibiriçá. Isso. Que, assim, repercutiu não só Bauru, como... Mundialmente. Mundialmente, né? Foi parar até na Alemanha. Isso. Para vocês terem uma ideia, o canil no distrito de Tibiriçá, aqui em Bauru, o proprietário abandonou, deixou os cachorros como se fosse um objeto inanimado. Sem cuidado nenhum, sem ninguém cuidando. E o que aconteceu? Como foi? Porque passa tão rápido, o dia começa e quando a gente vai ver já terminou. Então, para lembrar os nossos telespectadores do que foi essa questão do canil de Tibiriçá e como está hoje a situação. Um caso interessante em relação a esse caso de Tibiriçá. A ONG já havia, antes desse boom que saiu na mídia agora, questão de 1 ano, 2 atrás,
Em 2011, a ONG já tinha uma denúncia de irregularidades e maus tratos no mesmo canil e conseguimos uma ordem de busca e apreensão. Estivemos lá, o pessoal da ONG, uma veterinária, o delegado e alguns investigadores. Já em 2011, já foi detectado inúmeras irregularidades, apesar do cidadão ainda morar no local, mas muitas irregularidades e maus tratos já em 2011. Alguns poucos animais foram retirados do local. Na ocasião, eram quase 60 animais, entre cães, a maioria cães, mas tinham aves silvestres também. E o início desse processo foi em 2011. Aí, na sequência, em 2012 ou 2013, né, que houve essa reincidência, que foi mais séria. Ele abandonou de vez, né? Ele abandonou. Ele me parece que ficou devendo vários aluguéis para a proprietária da chácara. Ela entrou com ação de despejo e aí ele resolveu abandonar tudo, né? Os animais eram animais, cachorros de raça grande e gigante, a maioria. Então, são animais muito grandes e que precisam de cuidados e alimentação especial. Esses animais eram criados a fim de comércio, para venda e lucro com essas vidas, né? E hoje em dia, o que eu saiba, o processo está no fórum, já na mão do juiz. Tá? Então, foram colhidas inúmeras provas, esses animais estavam em situação... Quando a dona da chácara chegou, já tinham 20 cães mortos. Fora os outros que foram morrendo ao longo do tempo, né? E infestação de carrapatos, todos com doença do carrapato em grau severíssimo, caquéticos, né, pele e osso, muito magros. Teve caso de cachorro comer outro, né? Isso, uma fêmea que deu cria, se não me engano, uma dálmata, ela acabou comendo seus filhotes de fome e estresse também. Então foi assim, uma situação... Houve um mutirão muito grande de pessoas do bem, né, não só ONGs, mas... pessoas do bem, da comunidade que estiveram lá para ajudar nesse grande mutirão. Os cachorros hoje estão sob responsabilidade de 2 ONGs até terminar o processo. E as pessoas às quais esses animais foram confiados, via essas 2 ONGs, terão oportunidade no final do processo de ficarem mesmo ou não com esses animais. Até porque eles são parte de um objeto, né, de um processo, então não pode... entregar para qualquer pessoa. Isso, as ONGs estão como depositários fiéis desses cães. Inclusive, agradecer a toda a população que ajudou doando ração, medicamento, lavando os canis, indo lá ajudar, né, a cuidar dos animais. As ONGs, a população em geral. Nós temos aqui no próprio caso, no canal universitário, o Edson, que saía do canal e ia lá lavar o canil para ajudar. Então, assim... foi bacana, mas por outro lado triste também, né? Isso. Porque reunir para isso... Mas sem a ajuda dessas pessoas todas, desse grande mutirão da corrente do bem, seria impossível. Como essa relação animal, bichinho de pelúcia não é animal, o que é isso que a gente encontra bastante e que acaba passando desapercebido? Eu vou dar um exemplo. Nós temos umas fotos para vocês verem. Nós estamos vendo as imagens Isso, agora. São 2 coelhos que foram encontrados no meio da rua, um coelho branco e um coelho cinza, em momentos diferentes, mas próximos. Isso resultado da Páscoa, né? Então, animais que são comprados como se fossem objetos para dar de presente, né, aos filhos, aos netos, a um sobrinho. Isso é absolutamente condenável. O animal, ele não é uma coisa, animal, ele não é um brinquedo e que a gente deve comprar para ter este fim. Esses animais, um dos coelhos, ele estava com a orelha comida, quase metade dela, muito provavelmente por algum cachorro, infestado de carrapatos. O outro coelho estava, aliás, ambos os coelhos foi diagnosticado cegueira, tá? Deficiência visual. O coelho branco 100% cego, tá? Então, tudo isso resultado o quê? De Páscoa, que a pessoa vai e compra esses bichinhos porque são fofinhos e bonitinhos para dar de presente. E a criança acaba não tendo a responsabilidade, ela não tem a consciência de que é um animal, né? É uma vida. É uma vida. E outra coisa que a gente deve comentar também, esses animais, por exemplo, eles precisam de cuidados especiais, né? Então você não pode deixar em qualquer lugar, ele é um roedor.
Então ele vai sair roendo fio de computador, de televisão, o que tiver na frente. Uma alimentação tem que ser diferenciada, especial. Ele rói para que o dente não cresça tanto, né? Isso, para desgastar os dentes, porque esse tipo de animal, os roedores, os dentes eles crescem muito rápido. E acaba machucando. Isso, então eles precisam roer as coisas duras para poder desgastar. Então, é um apelo que eu faço às pessoas para que não comprem, na verdade, nenhum tipo de animal. Nós estamos dando exemplo pelas fotos desses coelhos e fazendo uma analogia à Páscoa, que não foi tão distante assim, recentemente a gente teve, mas a cachorros também, gatos e outros animais também, porque no momento ele é bonitinho, depois ele cresce, pouco tempo depois a criança perde o interesse e fica aquela estorvo, entre aspas, né? E a pessoa não sabe o que fazer e acaba abandonando na rua. Isso quando não muda da casa e deixa. E larga, exatamente. Além dessa questão de animal, o meio ambiente ele é complexo, ele é vasto. Qual outro exemplo de maus tratos ao meio ambiente a gente poderia trazer? As pessoas colocam uns pregos deste tamanho, fincados no tronco das árvores, na frente, mais de uma caneta, por né? aí, fincados no tronco da árvore que está na frente da sua calçada, da sua casa, para pendurar sacolinhas de lixo para o lixeiro levar. Então isso é inadmissível. A pessoa, não é porque a árvore não é um animal, mas é um ser vivo, aquilo ali fere o organismo, a árvore, tá? Então é uma coisa assim, é um absurdo, na verdade, né? Eu acho isso o cúmulo. Então, para que as pessoas, quem tem, não procure não mais utilizar, e quem pensa um dia em fazer isso, não faça também. Ou se encontrar um vizinho, né? Chega. Converse. Fala, meu amigo, não é uma madeira, né? Isso, é uma madeira viva. Isso, exatamente. Acho que por causa da cultura, né? Já que é uma madeira, vamos pregá-la. Isso. As pessoas acabam, digamos assim, desovando seus animais mortos em terrenos baldios. Então, são duas fotos que eu gostaria que vocês vissem. Um é uma cadelinha que foi achada por mim, inclusive, numa caixa de papelão, forrada com paninho e um tule cobrindo a caixinha, cadelinha morta. Um caixãozinho. No meio de um terreno baldio. E uma outra foto dentro de um saco de ração que tinha acabado, com restos de material de construção, cimento, pedras, um cachorro, por sinal não estava ainda em decomposição, mas um corpo de um cachorro morto, também jogado num terreno baldio. Fátima, então, isso é um absurdo. O que fazer, né? Quem tem algum animal em casa sabe que um dia a vida dele vai chegar ao fim. O que fazer neste caso? Olha, faleceu o animal, tem algum lugar público para que possa ser enterrado? Tem algum instituto, alguma ONG, algum lugar que possa recolher? Ou pode cavar um buraco no fundo da casa e enterrar? Partindo pelo lado do respeito e do amor para com o seu animal de estimação que morreu, o ideal é você enterrar em algum local, ou na sua casa, num sítio, em algum local próximo da sua casa. Porém, a gente esbarra num problema que é a contaminação do solo, né? Nós não temos ainda em Bauru um cemitério, um local adequado para o descarte desses animais, tá? Então, por um lado, você tem o respeito e o amor para com o seu bicho, por um outro, de alguma forma, pode vir a contaminar o lençol freático e o solo, tá? Existe uma outra opção, talvez, eu não tenho a total certeza, mas me parece que o centro de zoonoses acaba recebendo essas carcaças, esses animais mortos, para dar o destino que, creio eu, seja aterro sanitário, não tenho certeza, mas é o destino que a prefeitura daria. Mas uma coisa mais acertada, como o ideal seria incinerar, algum local que incinerasse, mas em Bauru, infelizmente, nós não temos ainda. Faz falta, até porque o aterro sanitário a gente acaba jogando no lixo, né? Não deixa de ser você estar empurrando o problema, criando talvez até um outro, né? Um outro problema. Nessa questão, assim, ambiental de verde, qual que é o maior problema da cidade de Bauru? Eu acho que é o desmatamento de algumas áreas, tá? A
pessoa acaba jogando um outro problema que a gente observa, muitas vezes não dá para flagrar da forma devida. Tá? Eu mesma flagrei e não flagrei. Flagrei, mas eu deveria ter tirado foto, mas como eu estava sozinha, eu fiquei um pouco temerosa. Preocupada. Um certo local aqui em Bauru, onde tem muito lixo jogado nos terrenos baldios, uma caminhonete com aquela caçambinha que vem atrás, estava terminando de jogar o lixo. Eram 2 homens, né? Eu até anotei a chapa, mas pensei bem, num certo momento a gente fazia alguma coisa ou não, eu estava sozinha, deveria ter tirado foto também. Então, assim... Mas fica preocupada com a integridade física, exatamente, né? Exatamente. Então, é errado, é imoral, é ilegal, não me recordo a lei agora, mas você não pode jogar lixo em terrenos baldios. Então, desmatamento, lixo desses terrenos. Então, a população bauruense, ela ainda, eu acho que precisa acordar um pouco em relação a certos assuntos animais, ambientais. Voltando um pouco na cidadania que a gente falou anteriormente, isso é importantíssimo, as pessoas agirem por elas mesmas. Não que a ONG não possa atuar, mas muitas vezes a pessoa pode fazer algo e não faz. Ou então que some-se a ONG, né, para poder... Mas nem isso, Alexandre. As pessoas, elas têm medo de se envolver em diversas situações. Então, elas nem sabem o que é cidadania. É uma pena, né? É uma pena mesmo. Assim, a gente cobra tanto, busca tanto avanço tecnológico e aquilo que é a nossa casa, né? Que o planeta Terra, a ONG Naturivite cuida de tudo, né? Sim. Fátima, em relação a essa questão do tratamento de esgoto, né? Bauru tem um fundo, mas que até agora a gente não viu nada de efetivo no tratamento. Tem as obras, mas a gente não consegue ver ainda assim, o rio Bauru voltar a viver, né, de forma efetiva. Qual que é a visão da ONG? Bauru está atrasada em muitas situações. A questão do esgoto é uma delas. Então, tem muitas cidades onde já existe uma estação de tratamento, o esgoto é tratado para não ser despejado em rios e tudo mais. Bauru ainda, a gente vê que tem um pouco de chão ainda pela frente para que isso aconteça. Em relação a animais também, é uma pena que a gente ainda, em relação, por exemplo, a rodeio, né? Rodeio em Bauru são realizados em zona urbana. Isso é proibido. Mas não tem uma lei que proíbe rodeio em área urbana? É o Código Sanitário do Estado de São Paulo, é a Lei 40.400. Só que não é respeitado. Então, fica muito complicado a gente falar do fundo, do tratamento de esgoto e outras coisas, e que, sabe, tá longe de acontecer. Então, não é só em relação ao esgoto que a gente vê que Bauru ainda, eu acho que nem engatinhar, ele ainda está sentado, sabe? Ele não está nem engatinhando. Deitado. Não levantou ainda. É verdade. Esses dias na questão do rodeio, né, uma pessoa que mora no Meridota, que é um bairro que tem um rodeio. Super populoso. O maior conjunto habitacional da América Latina. Ela falou, tem rodeio. Eu falei, mas não pode ter o rodeio em área urbana. Aí ela pegou, parou, falou, não pode. Eu falei, não. Então eu vou pedir para o prefeito que eu não pague mais IPTU, que eu pague ITR. Vou pagar imposto rural. Exatamente. Se a prefeitura reconhece o fato... do Meridota ser área rural. Ser área rural, né? Já que é um contrassenso, né? Se não pode em área urbana, pode em rural. Se o Meridota passa a ter rodeio, então ali deixou de ser área urbana, virou rural. E mesma coisa no recinto Melo de Moraes, ali é uma área urbana. Sim. E é realizado normalmente. E a preocupação é o seguinte, além dos maus tratos aos animais, né, que tem gente que defende, outros falam que não tem, e se um animal desse fugir? Exatamente. Você ficou sabendo recentemente a questão de, acho que um mês atrás, uma cidade próxima a Campinas, chamada Hortolândia, estava sendo realizado um rodeio. Existiam 9 cavalos que iam para o rodeio. Começaram os fogos de artifício, a festa do rodeio. Que é outro problema com os animais, né? Aí o que acontece? Esses cavalos, eles ficaram enlouquecidos, estouraram o local onde eles estavam e partiram, fugiram.
Só que esse local era próximo da rodovia, se eu não me engano, Campinas-Montemor. Nossa. Esses 9 cavalos foram para a pista e houve um acidente enorme, seríssimo, onde morreu uma pessoa, 9 ficaram feridas, os 9 cavalos morreram e um cachorro da raça São Bernardo, que estava num dos carros envolvidos, era garoto propaganda de uma rede de supermercados ali das cidades próximas, acabou morrendo também. Então, só para você ver a extensão dos danos, tá, que acaba causando o rodeio. Eu imagino, né? Bauru, a situação de saúde de Bauru tá difícil. Pessoa com dor de barriga, às vezes não consegue ser tratada. Imagina um acidente, ela ser atropelada por um cavalo. As imagens eram chocantes. Não sei se você teve acesso. Eu cheguei a ver, infelizmente chocantes. A gente não pode nem passar aqui no nosso programa porque é muito chocante mesmo. Choca, parece filme de terror. Fátima, para terminar, questão de fogos de artifício e os animais. É uma oportunidade para a gente estar comentando aqui. Estamos em mês de festa junina. Copa do Mundo. Copa do Mundo. Os animais, os cães principalmente, mas até coelhos são extremamente sensíveis ao barulho, tá? Mas vamos exemplificar os cães. Eles têm uma audição infinitamente superior ao dos humanos. Então, qualquer barulhinho estressa, eles ficam enlouquecidos. Então, com aquele foguetório todo, não precisa nem falar. Então, tem gente que pensa, eu vou prender meu cachorro numa corrente. A pessoa está pensando que ela está fazendo bem, ela está fazendo totalmente o contrário. Então, as pessoas não devem prender os seus animais com corrente, com coleira. Eles com certeza vão tentar se desvencilhar disso e morrerem enforcados. Vão procurar o dono, né, para dar proteção? Isso. Aqueles portões que tem uma lança na ponta, os animais, naquele ímpeto de fugir do estresse e do barulho, eles vão tentar escalar o portão e acabam morrendo com aquela lança enfiada no corpo. Acabam morrendo atropelados na rua. Então, é uma série de problemas seríssimos que decorrem de fogos de artifício. Então, se a pessoa puder... fim de ano também, passagem de ano, são situações em que a gente deve sempre estar de olho e tendo maior cuidado com os nossos animais. E é uma cultura mundial, né? A gente não consegue acabar com fogos de artifício. Mas no meu ponto de vista, né? É bonito, ilumina o céu. Só que você está jogando dinheiro fora e ainda prejudicando seu amigo. Isso, mas diante do... Você falou certo, é difícil a gente terminar com isso. Porém, devemos conviver da melhor forma. O que é o ideal? Existem florais que são como se fosse homeopatia. É uma dica que a pessoa pode recorrer, só que não necessariamente dá hoje para amanhã funcionar. Tem que começar antes. Deixe os seus animais num quarto escuro, com comidinha e água, um sonzinho ambiente bem de leve, de preferência onde é bem vedado de barulho, tá? Animais, pessoas que têm vários animais, de preferência não deixar muitos juntos, porque isso vai gerar brigas, isso acaba piorando a situação. Então, a gente tem que atuar de uma forma a minimizar o problema. Se possível, ficar em casa junto com o animal, durante esse foguetório. Fátima, infelizmente nosso tempo acabou. Para quem está nos assistindo, como é que faz para poder participar da ONG ou para poder denunciar? Né? Assim, encontrou algo irregular, eu quero ajudar a ONG, eu quero ajudar a minha sociedade, o que ela pode fazer? Bom, pode entrar em contato pelo e-mail da ONG Naturivite, que é contato@naturaevitae.org. Podemos também receber denúncias. Porém, se a pessoa quiser ela própria agir como cidadã, ela deve se encaminhar até a delegacia de polícia, que agora chama-se Central de Polícia Judiciária, na quadra 23 da Avenida Rodrigues Alves, e abrir o seu boletim de ocorrência em relação àquele caso de maus tratos. Pelo e-mail da ONG, recebemos também denúncias e pedidos de ajuda diversos. Então, entrando em contato pelo e-mail da ONG, nós vamos manter uma conversa com a pessoa e aí sim vou explicar de que forma ela pode estar participando da ONG e, quem sabe, termos bons colaboradores aí no futuro. Para você que é sinônimo de prestígio no canal universitário aqui na TV FIB, nosso muito obrigado.
Continue com a gente, mandando críticas e sugestões para a tvfib@fibbauru.br. Até a próxima.